Ok, então, boa noite. Vamos voltar ao nosso passeio pelos métodos numéricos implementados em Python. A gente tem falado até o momento sobre o SciPy, Scientific Python, que é a biblioteca do Python usada para computação científica, principalmente. E hoje a gente vai falar de duas coisas: como resolver integrais numericamente usando o pacote do SciPy, e como resolver equações diferenciais ordinárias, tá? Também usando o SciPy. No nosso caso, a gente vai usar esse módulo aqui, chamado SciPy Integrate, que ele contém funções tanto para resolver integrais, resolver numericamente integrais, como para resolver equações diferenciais ordinárias, num processo que é chamado de integração. Tá? Embora esse termo seja confuso, o termo integração também é usado para soluções de EDOs, de equações diferenciais ordinárias. Para a gente começar, a gente obviamente vai falar de integrais, e a rotina implementada no SciPy para resolver integrais, esse QUAD, esse método QUAD, que a gente chama do Integrate, do módulo Integrate, que ele é baseado uma biblioteca muito antiga, bastante usada, bastante validada já, uma biblioteca muito bem estabelecida, que é o QUAD PEC do Fortran 77. Então, é uma biblioteca bastante poderosa e confiável. Para quem já está há mais tempo na estrada, com certeza conhece o Fortran. Talvez os mais novos não conheçam. Bom, deixe-me frisar que para usar esse pacote você não precisa saber Fortran, tá? A gente implementa as coisas em Python. A questão é que ele usa essa biblioteca, que o CodePad, que é uma biblioteca do Fortran. Então, quando a gente vai resolver uma integral usando esse método QUAD, na verdade, esse método QUAD, deixa eu falar um pouco, ele é um método que implementa a quadradura gaussiana. É um método, uma rotina muito bem conhecida para resolver numericamente integrais, chamado quadratura. E aí, para você resolver uma integral, né, obviamente, como qualquer função do Python, você vai passar para ele os argumentos. O primeiro argumento vai ser o integrando, que é uma função, então você define uma função com seu integrando, e os limites de integração, né, com integral de uma variável, vai ser A e B. O resultado, obviamente, vai ser um float, mas ele vai dar para você não só o resultado da integral, como também uma estimativa do erro absoluto. Ou seja, ele vai dizer para você quão bom é o seu resultado, né, em termos de precisão numérica. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você quer resolver essa integral aqui, simples, tá? Na maioria dos exemplos, eu vou usar integrais que a gente tem solução analítica, porque aí você pode comparar com a solução analítica e conferir por você mesmo quão bom é esse método. Vamos supor que eu quero resolver essa integral simples, de 1 a 4, integral definida, de menos x elevado a menos 2. Então, como eu faço? Como tudo em Python, né, eu importo esse módulo e importo um método desse módulo, que é o QUAD. Resolver. Então, a primeira coisa que eu tenho que passar para ele é um integrando. Nesse caso aqui, eu vou escrever o integrando com uma função, usando a palavra-chave lambda, 1 sobre x ao quadrado, que é o que está aqui, e pronto. Eu passo para ele a função a e b, que são os limites. E ele retorna para mim o valor da integral, ele retorna uma tupla, onde a primeira entrada é o valor da integral, você pode verificar facilmente que o valor é de fato esse, e uma estimativa do erro absoluto. Então, você vê que o erro aqui é da ordem de 10 a menos 9, ou seja, você tem uma alta precisão no cálculo dessa integral. Se você quiser, você pode também passar esse argumento EPS-ABS, que permite estabelecer a tolerância absoluta. Mas isso não quer dizer que ele vai calcular essa integral com essa tolerância. Isso quer dizer que isso vai ser a tolerância absoluta máxima, vai ser um limite superior. Em geral, ele vai retornar um erro menor que esse valor. Então, por exemplo, se você quer integrar essa função aqui entre menos 1 e 2, o que você faz? Novamente, vou chamar de F2 a implementação da função. Passo aqui a função, os limites.
Se você não quiser, você não precisa explicitar o nome do argumento, A e B. Né? Se você, depois da função, passar os dois valores, ele simplesmente, sem nenhum argumento nomeado, ele vai entender que esses dois valores que vêm depois da função são os limites da integral. E aqui, por exemplo, eu vou passar essa tolerância, ou seja, eu quero que você faça essa integral com um limite de erro absoluto de 0,1. Ele fez para mim o valor, e aqui você vê que ele retornou um erro que é menor do que EPS-A, que eu defini aqui. Tá? Então, esse argumento dá um limite superior para a sua tolerância. O valor default é esse aqui. Ó. Se você não colocar nada, ele vai usar esse valor de tolerância, 1,49 e elevado a menos 8. Agora, nós que quando defini a função do integrando, eu passei para ele, você vê que eu passei para ele aqui, ó, simplesmente a variável da minha função. Nesse caso, eu estou fazendo a integração na variável x. Em algumas situações, você precisa passar para a sua função, a função que define o integrando, não simplesmente, não só a variável da integração, nesse caso é x, mas também outros parâmetros que compõem a função. Por exemplo, vamos supor que você quer escrever um programa onde você precisa calcular essa integral, mas para diferentes valores de n e m. Então, não faria sentido você escrever uma função para cada valor de n e m que você quer. Você pode simplesmente definir uma função dessa forma, onde os parâmetros vai ser x, que é a sua variável de integração, e os parâmetros n e m. Só que tem um detalhe aqui. Quando você vai definir uma função dessa forma, o primeiro argumento tem que ser necessariamente a variável de integração. Então, quando você passa essa função para a sua função integrando para um método quad, ele vai entender necessariamente que o primeiro argumento da função é a variável de integração. Então, essa ordem aqui tem que ser respeitada. Primeiro você bota x, ou a variável de integração, e depois você bota quantos parâmetros tiverem essa função. Nesse caso aí, nm, que são 2. E aí, quando você for passar esses valores de nm para o método quad, você passa com esse argumento args. Args aqui indica que o valor de n vai ser 2, e o valor de m vai ser 1. Isso eu estou passando aqui. Tem uma maneira de você ter um integrando um pouco mais genérico. Vou pegar esse exemplo no código para a gente ver. Está aqui, ó. Defino a minha função, x, nm, com x no começo. E aqui eu faço a integração, ou passando esse argumento args, que vai passar para ele quais são os valores de n em m. Aí, retornou para mim o valor dessa integral com o erro. Bom, em física, não é comum a gente encontrar, não é incomum, na verdade, é comum a gente encontrar integrais cujo os limites de integração são infinitos. Por exemplo, vamos supor que você quer calcular numericamente essa integral aqui, de 0 a infinito, e elevado a menos x ao quadrado. Nenhum problema. A única coisa que você precisa fazer, além de passar a função, é que você vai usar como limite superior essa função do NumPy chamado inf. Então, np.inf, né, np aí é o NumPy que você importou, ele vai entender que ele vai fazer uma integração até o infinito. Obviamente, numericamente, no caso do numérico, ele não vai fazer até o infinito. Né? Isso ele vai tomar um valor muito grande para calcular essa integral. Está aqui o valor da integral e o erro absoluto. Ou seja, você tem uma boa precisão do cálculo. Note que você não precisa ter necessariamente só um limite de integração sendo infinito. Você pode ter os dois. E aqui você colocaria, por exemplo, menos NumPy infinito até NumPy infinito, para ele resolver a integral de menos infinito a mais infinito. Se por acaso você
precisar fazer um cálculo desse tipo, você pode implementar dessa forma. Agora, vamos pegar um exemplo um pouco mais interessante. Vamos supor que você quer calcular uma integral que tem uma divergência, tem uma singularidade no integrando. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma integral de menos 1 a 1 de dx sobre o valor absoluto de x, mas, obviamente, você vê que essa integral, né, esse integrando, diverge em x igual a zero. A integral em si, ela não diverge. A integral, ela tem um valor definido, mas o integrando tem uma singularidade em x igual a zero. Então, como você trata a singularidade? Você tem que dizer para ele como uma lista, e essa lista tem argumentos points, você vai passar para ele, nesse argumento points, quais são os pontos do seu integrando onde tem singularidade. Nesse caso aqui, como só tem uma singularidade em zero, você passa points 0, para dizer que a singularidade está em zero. Então, vamos lá. Esse tipo de integral é chamado de integral imprópria. E aí a gente quer... Não, desculpa. Integral imprópria já falei que é o limite do infinito. A gente quer resolver essa integral que tem singularidade. Então, para aqui a função. Para a gente ver como a cara dessa função, eu vou plotar ela aqui, ó. Você vê que ela diverge, ó, em x igual a zero. Tem uma singularidade. Essa integral, sei quanto dá, ela dá 4. Então, para a gente verificar, vamos tentar fazer essa integral com a função quad sem passar nenhum argumento a mais, a não ser o integrando f5, que é esse integrando aqui, que eu defini aqui, ó, e os limites de integração. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, ele vai dizer, ó, divisão por zero, retornou infinito, não conseguiu resolver. Então, obviamente. Então, agora eu vou passar para ele, ó, além da função e dos limites de integração, esse argumento points, dizendo onde está a singularidade. E aí ele vai fazer para ele. 3.999, muito próximo do valor. Obviamente, ele não vai dar 4 por causa da precisão do flutuante do computador, com uma grande precisão, um pequeno erro, ou seja, um valor bastante preciso. Então, em geral, se você precisar resolver integrais onde o integrando tem singularidade, você basta passar esse argumento points, que em geral funciona bem. Mas nem só de integrais simples, né, vive a matemática. A gente tem integrais duplas, triplas, etc. E aí, no SciPy, você também pode resolver integrais duplas, triplas, ou de muitas dimensões, n dimensões, que eu estou chamando aqui de n maior que 3. Para resolver integral dupla, né, a gente vai usar o método, tem um método implementado, que é chamado TPL quad, para integral tripla, TPL quad, e se você precisar de integrais com uma dimensão n maior que 3, 4, 5, tem esse n quad. Eu não vou falar dele hoje, mas a maneira que ele é usado é bem semelhante ao do método que é usado para integrais duplas ou triplas. Só uma dica, se você um dia precisar calcular integrais multidimensionais, né, em geral, o método que a gente recorre não é esse tipo de método que está implementado aqui. Geralmente é melhor você usar um método chamado Monte Carlo. Então, não vou falar de Monte Carlo hoje, mas futuramente eu vou preparar um vídeo no canal explicando como a gente usa Monte Carlo, ou faz integração de Monte Carlo usando Python. Hoje eu vou falar simplesmente desses dois métodos para integrais duplas e triplas. Então, vamos supor que você quer calcular uma integral desse tipo. Integral dupla de uma função yx, onde os limites, o intervalo de x é de a a b, e o limite de y, né, não necessariamente precisa ser um flutuante, ele pode ser uma função de x. Então, no caso mais geral, os limites de integração para a variável y podem ser de um g de x até um h de x. Nesse caso aqui, quando a gente vai
resolver integral dupla ou tripla, você tem que ter bastante cuidado com a ordem que você coloca na definição das suas funções, ou seja, a ordem das variáveis na definição da sua função, e a ordem que você passa especificando os limites de integração. Então, isso é crucial para você obter um resultado correto. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco no exemplo. Mas, por exemplo, quando você vai passar o seu integrando, você vai passar o integrando sempre dessa forma. Tá? Func de yx e os argumentos, sendo y sempre a primeira variável. Quer dizer, você vai passar para ele primeiro a integração na variável mais inteira. Agora, os limites de integração, quando você for passar os limites de integração para o método dbl-quad, você vai passar primeiro os limites de integração de x, tá, como flutuantes, e depois os limites de integração em y, necessariamente como funções de x, mesmo que eles não sejam funções de x, mesmo que eles sejam funções constantes, ou seja, apenas um flutuante. Tá? Então, você vai passar os limites de x como flutuantes e os limites de y necessariamente como funções, mesmo que você tenha uma função constante. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer essa integral dupla, de 1 a 4 e de 0 a 2, onde 0 e 2 são os limites de integração de y e 1 a 4 são os limites de integração da variável x. Então, vamos lá. Vou definir uma função f6 de y e x, né? Note que y aqui vem primeiro, que é x ao quadrado vezes y. Agora, os limites de integração em y, ele tem que ser funções g de x, h de x. Então, a função g, que dá o limite de integração inferior, esse aqui, é zero. Então, vai ser uma lambda, uma função de x, que retorna zero. Nesse caso aqui é simples. H, que é o limite superior, vai ser uma função de x que retorna 2. E aí, ó, quando eu passar os argumentos para a função dbl-quad, eu vou passar f6, a função. Aí, ó, note que quando eu for passar os limites de integração, eu vou passar necessariamente na ordem inversa de como as variáveis são definidas na função. Primeiro eu passo os limites de integração da variável x, depois eu passo as funções g e h, que são os limites de integração da variável y. Então, aqui, ó, tá a função que eu quero integrar, que é f6, x ao quadrado vezes y, e g e h, que são os limites da integral em y. Nesse caso, simplesmente 0,2. Então, passo f6, limite de integração em x, 1 e 4, limite de integração em y. Feito para mim com um pequeno erro. Nós vamos pegar um exemplo mais interessante. No lugar de ter simplesmente um flutuante nos limites de integração y, vamos colocar de fato uma função. Os limites de integração vão ser de fato uma função de x. Então, eu quero fazer essa integral de 0 a 1, de gx até h de x dessa função. Tá? Onde gx é x menos 1 e h de x é 1 menos x. Vamos lá. f7, vou definir a função aqui, que é exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado. G, essa função de x, os limites de integração em y vão ser g de x, que é x menos 1, h de x, que é 1 menos x. E aí, de novo, quando eu defino uma função, primeiro y, depois x. Quando eu vou passar os argumentos para o método dbl-quad, função, primeiro passo os limites de integração de x, depois passo os limites de integração de y. Aí, resolveu para mim. Se você quiser uma integral tripla, nenhum problema. Né? É só usar agora esse método aqui, dbl-quad, que é simplesmente uma generalização
desse que a gente viu antes. Agora, a diferença é que no lugar de ter uma função de y e x, você vai ter uma função ó, de z, y, x, né? E agora você vai ter mais 6 argumentos para os limites. E aí a lógica é a mesma. A e B vão ser flutuantes, que vão ser os limites de x, uma função g e h de x, que vão ser os limites de y, da mesma forma que a gente fez anteriormente. A diferença agora é que você vai ter uma função de x e y, que uma função q de x e y, uma função r de x e y, que vão ser os limites de z. Então, eu passo a função z, y, x e os limites de x como flutuantes, de y como uma função de x e de z como uma função de x e y. Então, vamos pegar essa integral aqui. A integral aqui vocês já devem ter já devem ter visto muito nos livros de cálculo. A integral que calcula o volume de uma esfera de raio 1. Então, vamos lá. Vou definir essa função de φ, θ e r, onde r vai de 0 a 1, θ vai de 0 a π e φ vai de 0 a 2π. Então, defino essa função aqui. Nós, como ela é um pouco mais complexa, com três variáveis, eu preferi definir usando o def do que o lambda. Aqui, definindo dessa forma, deixa o código mais claro. Então, vamos lá. Aí eu vou definir a função g e h de x. Nesse caso aqui, aqui são os limites de y. Nesse caso, o meu y é o θ. Então, eu vou definir uma função lambda de r. Nesse caso aqui, ó, o x está fazendo, o r está fazendo o papel do x aqui. Obviamente, eu estou chamando aqui z, y e x, comparando com r, θ e φ. Obviamente, não estou fazendo a transformação das coordenadas. Estou simplesmente chamando as variáveis φ, θ e r, chamando de z, y e x, comparando com a notação que eu usei aqui para definir. Tá? Mas, obviamente, não estou fazendo aqui nenhuma transformação de variável, de cartesiano para esférica. Então, R, o θ, que vai ser uma função de R, vai de 0 a π, e os limites de integração em φ vão ser funções de R θ, que vai de 0 a 2π. Aí agora eu passo para a função TPL quad, a função F8, 0 a 1, que são os limites em R, GF e HF, que são os limites de θ, QF e RF, que são os limites de φ. E aí ele retorna para mim o valor esperado. Como isso é um volume de uma esfera de raio 1, o valor esperado é 4/3 de π. Tá? Se você quiser comparar, calcula 4/3 de π, você vai ver que dá esse valor. Ok. Agora, até agora eu só falei de integrais de funções. Né? Eventualmente você precisa integrar um certo array que não tem exatamente uma função analítica associada. É simplesmente um conjunto de valores, ou de dois arrays que você precisa integrar. Então, nesse caso, o SciPy tem um método, que é o chamado método de Simpson. Provavelmente vocês devem estudar em cálculo numérico. Ele implementa esse método de Simpson, que pode ser usado para você calcular integrais de samples, ou seja, de arrays. Vamos pegar um exemplo simples. Tá? Vamos supor que você tem um array x, que vai de 0 a 9. Né? Lembra que essa função aRange vai produzir valores de 0 a 9, espaçados de 1 em 1. E eu tenho um array y, que é igual a x, também de 0 a 9. Eu quero fazer essa integral. Então, é só você passar por ele o argumento Simpson, ou Simpson, tá? Pode ser Simpson. Acho que as versões mais novas do Python usam Simpson. E passa para ele o y e o x. Ele sempre vai integrar, né, em relação à última array. A variável de integração sempre vai ser o último array que você passar. Aí ele retorna para você. Isso daqui é equivalente a integrar x dx. Como y é igual a x, isso aqui é equivalente a integrar x dx. Pode, se quiser, fazer essa conta. X dx de 0 a 9 vai ver que dá isso.
Se você não passar para ele um array x, passar só o array y, você tem a opção de passar um dx, que é o tamanho do espaçamento que ele vai tomar entre os pontos para fazer a integração. Esse argumento aqui, axis, você vai dizer para ele qual é a variável de integração. Axis menos 1 quer dizer que ele vai pegar a última entrada como sendo a variável de integração. Então, essa maneira de você integrar simplesmente um conjunto de pontos sem precisar ter uma função analítica associada a esses pontos.